Se você tem um pouco mais de 25 anos, entre 30 e 35 mais ou menos, você é da mesma geração que eu. Provavelmente você vai entender essa referência. Em cada geração existe uma escolhida. Ela luta para pegar os vampiros e combater as forças do mal. Ela é a caça-vampiros. Brincadeiras à parte, essa é a frase de abertura dos primeiros episódios de Buffy, a Caça-Vampiros, primeira, segunda temporada. E nesse episódio hoje do podcast nós vamos falar sobre vampirismos energéticos. Presta bastante atenção, porque existem alguns sinais que podem indicar que você está sendo sugado e ainda nem se deu conta. Qual a primeira coisa que você pensa quando você ouve o termo vampiro energético? Provavelmente você deve ter pensado ou em Drácula ou no vampiro tradicional do Halloween, aquela coisa pálida de dentes pontiagudos e que suga o sangue das pessoas. E o conceito de vampirismo energético veio justamente daí, essa ideia de sugar a vida das pessoas. Mas normalmente a ideia que a gente tem é uma figura monstruosa, aquela coisa de Halloween mesmo. Mas o vampiro energético não precisa necessariamente ter uma aparência feia. Pode ser uma pessoa muito bem vestida, muito bem apessoada, com uma imagem impecável. Pode ser também um lugar. Normalmente tem lugares que ficam com energias impregnadas de forma tão negativa que vão criando como se fosse um portal energético. Pensa numa piscina e você tira a tampa do ralo, começa a sugar toda aquela água e aquela água vai embora. Então, uma pessoa ou um ambiente que é considerado um vampiro energético é aquilo que vai sugar, que vai drenar as energias de quem está por perto, seja de outras pessoas, de animais ou de plantas também. É comum, principalmente em lugares, você perceber que você coloca uma planta e a planta não vai para frente, ela não dura. Ela morre, ela apodrece, você troca, coloca outra, acontece a mesma coisa, não importa a planta e não importa os cuidados que você dê, ela não vai para frente, ela não dura. Isso é muito comum. Existem lugares que acabam ficando com essa energia muito pesada e interferem na vida das pessoas, na saúde, inclusive. Então, numa primeira vista, um vampiro energético pode nem levantar suspeita, até porque muitas vezes esse vampirismo acontece de forma não intencional. Existem aquelas que são situações intencionais, mas muitas vezes pode ser que ela nem se dê conta que ela está puxando, que ela está absorvendo as energias das outras pessoas. Mas então eu vou te dar algumas dicas aqui. Fica bem atento no que eu vou falar hoje, que com certeza vai facilitar para você perceber quando você estiver sob uma influência de vampirismo energético. Foi publicada uma pesquisa na Psychoanalytic Psychology que identificou que a maior parte das pessoas que são consideradas vampiros energéticos não fazem nem ideia do impacto que elas causam, elas não têm nem noção do que elas estão fazendo. Mas para quem é vítima, para quem é sugado, os impactos são grandes e às vezes podem ser prejudiciais, pode ser destrutivo, afeta a saúde, afeta uma série de coisas. Tem um desenho, e provavelmente, se você é da mesma geração que eu, você já assistiu. As Aventuras de Jack Chan. Passava na TV Globinho, passou muito tempo na TV Globinho. Tem um episódio na segunda temporada que é muito engraçado, inclusive, se você nunca viu, depois procura. O Jack, a Jade, o Toru e o tio vão para Pensilvânia. O tio tá querendo comprar umas antiguidades e o vendedor fez um precinho camarada para ele. Quando eles chegam lá, a Jade vê que é um castelo e é como um castelo mal assombrado. E ela fica doida, ela fica enlouquecida porque ela quer pregar peça no Jack, ela começa a dar sustos nele. E ela começa a procurar lugares para se esconder, para dar o último susto antes de ir para a cama, antes de dormir. Ela vê um cômodo que ela fala que é o lugar perfeito para dar esse susto no Jack, que tem uma mesinha de centro e ela se esconde embaixo dessa mesinha. Só que quando ela olha para cima, ela vê que tem uma trava, tem um cadeado. Ela fala, mas estranho, né? Ter um cadeado, uma trava numa mesinha de centro. E ela percebe que não era, que era um caixão. E ela pega alguma coisa para forçar e consegue abrir. Quando ela abre, dentro do caixão tinha o El Chi, que era o vampiro energético. E ele consegue sair e começa a sugar as energias das pessoas. Ele suga através dos olhos. Então, quanto mais energia ele suga, mais ele fica forte. Ele acaba se fortalecendo cada vez mais. E quem é sugado acaba desmaiando. Fica como se fosse um estado de coma, fica sem energia nenhuma. Até que o tio começa a fazer transfusão de energia entre eles. E aí começa a virar uma misturança, aí que entra a parte engraçada do episódio. Que vale muito a pena, inclusive, você assistir. Então, um vampiro energético da vida real é praticamente como um El Chi.
Ele suga as energias e quem está sendo sugado vai ficando fraco, vai perdendo energia, vai perdendo força, vai afetando a saúde física, mental, emocional, afeta tudo. Então, se você tiver numa relação com algum vampiro energético, você vai ter que olhar com bastante atenção para reconhecer isso, para entender que isso está me sugando, pouco a pouco está me tirando força, está me tirando energia. Então, eu vou te passar algumas formas de você entender, de você perceber se isso está acontecendo ou não, para você identificar um vampiro energético na sua vida. Primeiro e mais importante, quando você se afasta da pessoa ou do lugar, você sente que melhora. Não é coincidência quando você entra em contato com a pessoa, seja presencialmente ou até virtualmente, porque não tem limitação. A energia não tem limitação, não tem restrição para ela. Você pode estar na sua casa, o vampiro energético está na casa dele, você entra em contato por mensagem ou alguma coisa nesse sentido, e você começa a se sentir mal. Pode sim ser um vampirismo à distância. Ela não tem que estar do seu lado, encostando em você para sugar a sua energia. Ou também o lugar. Você entra num lugar, você fica mal. Você sai do lugar, você começa a melhorar. Então, quando você percebe que você está se afastando, está se distanciando de alguém ou de algum lugar e você começa a sentir uma melhora, fica atento. Isso é um grande sinal de que aquela pessoa ou aquele lugar pode ser um vampiro energético. Então começa a prestar atenção nisso. Se você percebe que quanto mais tempo você passa longe da pessoa ou do lugar, ou quanto mais você se afasta, mais a sua energia melhora, então já acende um sinal de alerta. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Então presta atenção nesses sinais. E antes de continuar e falar sobre outras formas de você identificar esse problema, talvez você não saiba quais são os sintomas, né? Quais sejam os sintomas. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles para te ajudar a identificar se você está sendo sugado ou não. Então, um dos principais sintomas é sentir o corpo pesado, dor no corpo, especialmente no pescoço e na nuca. Talvez você já tenha se perguntado, né? Por que que dói tanto o pescoço, dói a nuca? Às vezes sai até lágrima, né? Quando a gente começa a bocejar muito, abrir a boca, mas o pescoço fica muito tenso. Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui, não vou entrar de forma tão aprofundada, mas eu vou me aprofundar em algumas coisas que vai facilitar você entender. Nós temos 7 centros de energias ou 7 chakras que são distribuídos no nosso corpo. São vórtices de energia que são espalhados desde a base da nossa coluna até o topo da cabeça. Esses são os 7 principais. Existem outros, existem inúmeros centros de energia que são espalhados, eles são menores, às vezes são auxiliares, mas os principais são os 7, que vão da base da coluna até o topo da cabeça. Os primeiros, que são os de baixo, os 3 primeiros, são os mais ligados a questões físicas. E os 3 últimos, que são os mais ligados à parte do topo da nossa cabeça, são ligados a questões espirituais. Então eu vou falar de baixo para cima, para que você possa acompanhar na sequência e entender o que acontece. O primeiro chakra é o chamado básico ou da raiz. Ele fica na base da coluna e tem 2 pequenos chakras auxiliares nas plantas dos pés. Subindo um pouquinho, mais ou menos uns 2 dedinhos da região do umbigo, tem o segundo chakra, que é o esplênico. Em cima, um pouquinho acima disso, na boca do estômago, tem o terceiro, que é o solar. O quarto fica no centro do peito e é o chamado cardíaco. Ele tem 2 chakras auxiliares, um em cada palma da mão. As técnicas de terapia energética, por exemplo, o Reiki, usam muito esses chakras auxiliares das mãos, que é por onde a gente transmite, né, as energias, é por onde a gente aplica a energia Reiki, que é muito utilizado em várias técnicas energéticas. O quinto centro energético fica na base do nosso pescoço, bem na base da garganta. É o laríngeo, que também tem um chakra auxiliar que fica embaixo da língua. É por isso que na terapia floral você sempre vai ver a recomendação pingar as gotinhas de forma sublingual, embaixo da língua, por conta desse chakra auxiliar. O sexto fica no meio da glabela, que é a região entre as sobrancelhas, o meinho aí da testa. Ele tem um chakra auxiliar que fica na base da nuca, bem no meinho aí da sua nuca. Esse ponto de energia é justamente esse chakra auxiliar da nuca, é justamente por onde a gente recebe as energias, principalmente energias espirituais, energias para intuição, para comunicações e eventos mediúnicos e até na radiestesia.
para canalizar as energias do ambiente ou da pessoa para você utilizar o pêndulo ou o instrumento radiestésico, é através desse centro auxiliar que você vai fazer a captação das energias. Por isso que dói tanto o pescoço. E esse sexto chakra, que fica no centro da testa, na glabela, é chamado de chakra frontal. Muitas vezes as pessoas chamam de terceiro olho, mas o nome mais comum é chakra frontal mesmo. Ele está ligado com a nossa intuição, percepção, visão de futuro, planejamento, foco, concentração, com o sono. Então, quando a pessoa está sendo afetada por algum tipo de energia, principalmente por essa região, é comum sentir ou sonolência demais ou dificuldade para dormir. Perde totalmente a concentração ou a cabeça fica cheia de coisa, fica embaralhada, então não consegue concentrar, não consegue ter foco, não consegue ter visão de futuro, planejamento, as intuições ficam todas bagunçadas, então afeta toda essa região. Por isso também que muitas vezes começa a abrir a boca, começa a bocejar e fica escorrendo lágrima, porque também é um chakra ligado com a visão, com os olhos. E o sétimo e último chakra, que está no topo da nossa cabeça, é chamado de chakra coronário ou da coroa. Ele está ligado com questões bem mais espirituais, é como se fosse a antena espiritual que a gente tem. Quando você não está com esse chakra bem equilibrado, ele pode virar, imagina um funil bem grande na sua cabeça e vai tudo puxando, entrando pela sua cabeça e vai afetando você de forma bem negativa nesse caso. Então, quando ele não está bem equilibrado, pode sim também um canal, uma abertura, uma porta de entrada aí para um vampiro energético. Então, explicado aqui o porquê que dói o pescoço, porquê que dá sonolência, porquê que dá dor de cabeça ou a cabeça fica pesada, parece que tem uma fanfarra dentro da cabeça, né? Um monte de coisa, a cabeça fica pesada. Às vezes a descrição, eu muitas vezes sinto, já passei por alguns momentos de vampirismo energético também, claro, então eu vou dar a minha descrição que às vezes faz mais sentido na minha cabeça do que tentando explicar, mas às vezes pode ser que você consiga entender o que eu tô falando. Parece que a cabeça tá pesada, cheia, mas ao mesmo tempo ela tá oca, tá vazia. É estranho, é uma definição esquisita, mas às vezes eu tenho essa impressão, essa sensação, quando eu tô sendo afetado energeticamente. Então, sentir aquilo, pronto, pra mim é um sinal claro, nítido como água, assim, que eu tô sendo influenciado. Então, é um dos principais que pra mim eu consigo identificar. Então, você vai ter que ter essa, vamos dizer assim, refinar a sua percepção de o que é um sintoma mais claro para você. Cada pessoa vai sentir uma coisa diferente, em intensidades diferentes, mas normalmente tem um sintoma que predomina, que você vai conseguir perceber mais. Então começa a prestar atenção, porque com certeza você vai identificar, esse aqui é batata. A hora que eu sentir isso é sinal de vampirismo energético ou de influência energética aí me afetando. Então, pronto, explicada toda essa parte, vamos retomar e continuar com as formas de identificar o problema. Segundo ponto de atenção. Se você sente culpa constante com relação a alguém, presta atenção, porque isso pode ser alguma coisa muito significativa. Talvez de imediato assim você não está entendendo muito bem, mas vamos lá. Essa só vai se aplicar para pessoas, tá? Não para lugares. Mas quando você perceber, você vai identificar, realmente é um vampiro energético. Normalmente, algumas pessoas usam de certas artimanhas. E como eu falei, tem pessoas que vão fazer sem intenção, mas tem pessoas que vão fazer de forma intencional. Tá? Então não precisa crucificar a pessoa, não precisa cravar uma estaca de madeira no seu vampiro energético, porque pode ser que ele nem percebeu, ele nem sabe que está fazendo isso com você, tá? Mas presta atenção, porque algumas dessas artimanhas pode ser usar de um estado de vítima, de coitadinho, para você sentir pena, para você sentir culpa, e aí meio que vai criando uma armadilha, vai te envolvendo para ter controle sobre você. É o tipo de pessoa que se coloca como vítima para usar de você, da sua boa vontade, da sua empatia. Ela não sabe, ai, o que que eu fiz para merecer que você está me tratando assim? Ai, o que que eu fiz para merecer que o mundo está causando isso na minha vida? Normalmente ela vai te contar uma historinha triste de todo o esforço que ela já fez, tudo que ela faz pelas pessoas e ninguém retribui, ninguém dá atenção, ninguém olha para ela não sabe porque as pessoas têm raiva dela. É uma chantagemzinha emocional. Ela vai tentar usar da sua empatia, do seu ponto fraco, ele vai pegar você pelo seu calcanhar de Aquiles. Normalmente é uma pessoa de baixa autoestima,
e muito dramática. Vai fazer um drama, um dramalhão, é a drama queen. Então, se você notou essas características, percebeu que o seu algoz energético ali está usando dessa artimanha, é importante que você pratique a autocompaixão. Olha para você. Não é egoísmo cuidar de você em primeiro lugar. E por uma questão cultural, as pessoas acham que, eu vou cuidar de mim, eu estou sendo egoísta. Não. Agora, se você cuida só de você e o mundo que se lasque, você esquece que você vive em sociedade, num coletivo, que tem outras pessoas importantes também e que você também precisa dessas pessoas, aí sim, isso é egoísmo. Agora, colocar você como uma prioridade, um primeiro plano, cuidar de você para depois cuidar dos outros, não. Isso é ter autocompaixão e autoamor. Isso é preciso, é necessário. Se você não estiver bem, você não consegue ajudar nenhuma pessoa do mundo, tá? Então, primeiro você, primeiro cuide das suas coisas, se fortaleça. Outra questão muito importante é você se cercar de pessoas com a mesma linha de pensamento. Pensamentos positivos, pensamentos que estão ligados àquilo que você está buscando, para que você consiga aumentar o seu padrão vibratório e também comece a sair daquelas armadilhas que a pessoa vem jogando para você com esses pequenos dramas. Então, presta bastante atenção. Um ponto importante também é se manter vigilante, porque aí sim você consegue identificar e principalmente trabalhar os seus pensamentos para que você não caia nessas armadilhas. Terceiro ponto também muito importante para identificar um caso de vampirismo energético é quando a pessoa coloca você sempre para baixo, de forma muitas vezes discreta, então presta atenção, porque isso também pode beirar até um comportamento narcisista em alguns casos, porque ela vai jogar você para baixo enquanto ela se joga para cima. Ela vai fazer esse movimento, ela te diminui e se exalta às vezes na mesma frase ou na mesma conversa. Então presta atenção. Normalmente são pessoas muito críticas. Nada do que você fizer, nada do que você falar vai estar bom. Ela vai sempre apontar um defeito, um problema no que você está fazendo. Ela vai estar sempre com o dedinho apontando para você. Nesse caso, elas vão se alimentar da sua energia enquanto elas te diminuem para se sentirem superioras. Elas vão se jogar para cima através de um comentário, alguma coisa que faça ela se sentir que ela é alguma coisa, que ela é alguém na vida. Como se para isso ela precisasse olhar você de cima. Só que ela não entende que ela pode subir também um degrau. Ela quer que você desça um patamar. Ela não entende que ela tem potencial e capacidade para crescer também. Então, a melhor forma de você quebrar, de você interromper essa simbiose que vai gerando, é você se impor de forma bem enérgica, bem incisiva. Não gostei disso. Não gosto dos seus comentários. Não quero que você fale assim comigo. Não admito que você me trate dessa forma. Tem gente que você tem que ser igual Tramontina, corte rápido, não dá tempo dela ficar prolongando aquela situação. E por último, acho que um dos mais graves é quando você é visivelmente abusado, quando você está sendo explorado, você vira uma marionete. Tudo que o outro quer, você tem que fazer. Na hora que ela quer, do jeito que ela quer, então você fica à mercê, você fica como se fosse realmente um fantoche, uma marionete daquela pessoa. Nesse estágio, você já está sendo sugado em doses cavalares, você só não percebeu ainda. Cadê sua energia? Aonde você está direcionando o seu foco, a sua energia? É em você ou é no outro? Cadê os seus projetos? Não tem, né? Não dá tempo, você está tão ocupado fazendo as coisas do fulano, da ciclana, da beltrana, que você não consegue nem ter tempo para você. Se você não identifica os limites da onde começa e aonde termina o seu espaço pessoal, vai ter sempre alguém te invadindo e vai invadir as suas energias, vai sugar você. Então, prioriza as suas metas, as suas necessidades, entenda quais são os seus limites. Se você entender quais são os seus limites, você vai conseguir colocar uma barreira. Ó, daqui para cá você não passa. Eu gosto de usar uma analogia que é a seguinte: imagina que você vai viajar com um grupo de 10 pessoas. Cada pessoa está levando uma bagagem de mão. Aí, de repente, os 9 bonitões que estão lá com você falam para você o seguinte: ó, carrega as nossas malas e você tem que se virar com 10 malas, porque você tem a sua mais as 9 das outras pessoas. Você acha que você vai dar conta? É claro que não. As outras pessoas vão estar curtindo a viagem, vão curtir bem o passeio, vão tirar várias fotos, vão ver muita coisa bacana, vai ter muita coisa para contar depois. E você? O que você fez? Ficou carregando, igual um burrinho de carga, a bagagem de outras pessoas. Então não adianta.
Se você não consegue carregar a sua bagagem e você não consegue ajudar a pessoa a carregar a dela, porque se ela não está carregando também, você não tem que carregar. Não é seu papel. Você não tem que pegar o fardo do outro para você. Ajuda quando possível, mas quando possível, não esquece disso. Tá, beleza. Identificou o problema, já encontrou o seu vampiro energético. O que que você pode fazer daqui para frente? Se você prestou bastante atenção em tudo que eu falei, se você seguiu as dicas que eu dei até aqui, com certeza você vai conseguir se libertar desse problema e não vai ser tão difícil quanto parece. Não adianta só tapar o umbigo com um pedacinho de esparadrapo, não, tá? Então tem que tomar atitudes, tem que sair desse ciclo vicioso em que você entra e a pessoa vai te abusando e abusando e abusando cada vez mais. Então não adianta só tapar o umbiguinho, não. Toma uma atitude, mão na massa aí para resolver a situação, corta esse vínculo e começa a se libertar dessa situação toda. Mas e no caso do vampiro ser um ambiente, né? Um lugar que está sugando as suas energias. Ou da pessoa ser uma pessoa que não tem como você se distanciar, não tem como você fugir dessa pessoa. Aí a coisa muda um pouquinho de cenário, tá? Vai abrir um pouquinho ali um leque de possibilidades e situações. Então vamos falar um pouquinho de cada. Primeira delas, quando o ambiente que está causando esse problema energético, está sugando a sua energia, é a sua própria casa. Mesmo aqui já vai começar a ramificar algumas coisas. Então vamos lá. Na sua casa mora você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, família, enfim, tem alguém morando com você. Nesse cenário em que existem mais pessoas morando nessa casa, se você identifica que o problema está associado a uma das pessoas que mora nessa casa, por exemplo, o meu pai tem pensamentos muito negativos e ele vai gerando essa vibração na casa, e por mais que eu tenha uma relação muito boa com ele, uma relação muito amistosa com ele, eu sinto que a casa está ficando pesada por conta dele. Aí tem um ponto que é preciso de ter uma atenção especial. Você vai ter que, com jeitinho, tentar conversar com essa pessoa. Se a sua relação for boa com ela, você tem que tentar conversar com ela para que ela comece a perceber que esse padrão está interferindo na energia da casa e também, consequentemente, na energia das pessoas que convivem ali. No caso, você, e até mesmo pode estar interferindo em outros moradores ou pessoas que frequentam o lugar. Agora, no caso da sua relação não ser boa com essa pessoa, provavelmente ela também é parte do problema, ela também vai ser uma ramificação desse vampiro energético. Então, fica atento se também os relacionamentos dentro da casa são saudáveis o suficiente. Tá, beleza. Entendemos, então, é uma pessoa da casa, tá gerando um problema. Conversei com a pessoa, ela tá procurando ajuda, tá se ajudando para mudar um pouco. Então, parte do problema já é solucionado. Se a pessoa tiver muita resistência, muita dificuldade, aí você vai ter que partir por uma outra linha, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. A mesma situação vai valer para o caso de quando você mora sozinho e você sente, você percebe que a casa está pesada, está sugando sua energia. Você chega em casa, a sua energia baixa, a sua energia cai. O que pode estar acontecendo nesse caso é que ou uma energia ficou muito impregnada nesse lugar e acabou gerando, como eu disse, né, uma espécie de um portal energético que vai absorvendo as energias das pessoas, dos animais, das plantas, enfim. Ou também é possível identificar que, vamos supor que você comprou uma casa ou você alugou, você está morando num lugar que você não faz nem ideia, mas que por baixo, no subsolo, tem um veio d'água que corre embaixo da sua casa. Isso é extremamente prejudicial. Então pode ter algum elemento subterrâneo, pode ter algum elemento no ar, nocivo, pode ter também algum elemento que ficou impregnado nas paredes de outros moradores, pessoas que já passaram pela casa em outros tempos, ou até mesmo energias que foram enviadas através de psicometria, de pensamentos, de trabalhos de magia, ou até mesmo entidades espirituais que vão se prendendo e vão ficando presas dentro desse lugar, dessa casa. Então, através de um trabalho de radiestesia, é possível gerar um relatório, identificando todos os tipos de energia que estão presentes naquele lugar. E aí, feito esse relatório, eu indico sempre um trabalho de mesa radiônica para limpar tudo aquilo que está envolvido. Então já faz todo o relatório, identifica o que tem ou não, limpa através da mesa radiônica e, claro, através da radiestesia é possível identificar
quais pontos precisam de atenção para correção. Então, por exemplo, é o quarto, então vamos corrigir o quarto. Não, é a sala, então vamos corrigir a sala. Assim fica fácil identificar aonde está o problema e como corrigir, através de alguns elementos que muitas vezes você vai poder colocar você mesmo. Um cristal, uma planta, um espelho, enfim. É fácil, não é tão complicado quanto parece. Mas nesse caso, identificou que o seu problema está associado a uma casa, um ambiente. Se for a sua casa, procura um profissional de radiestesia que eu acho que vai fazer total diferença para você. Faz o projeto de radiestesia e faz a limpeza com radiônica, com mesa radiônica. Agora, no caso de você ter identificado, tem alguém, uma pessoa da família, que está vibrando negativamente e está afetando a energia da casa como um todo. O trabalho de radiestesia vai ajudar, vai limpar toda aquela energia, claro, mas se a pessoa não se ajuda, a probabilidade de voltar aquele problema é relativamente alta. Porque é como se você estivesse varrendo o chão de casa, passando um pano, deixa a casa limpinha. 2 minutos depois a pessoa entra com o pé todo sujo de barro. O que vai acontecer? Vai sujar a casa tudo de novo. Então é importante aquela pessoa buscar ajuda. Se ela não busca ajuda, se ela tem uma resistência absurda, aí o buraco é mais embaixo. Aí você vai ter que se proteger, porque você não vai poder ficar absorvendo tudo aquilo. Então eu vou te dar algumas dicas para que você evite que esse problema fique te afetando. Certo, mas e se o problema não estiver na minha casa? O problema é o meu lugar de trabalho, é onde eu tenho que ir todo santo dia para trabalhar. Eu preciso falar para você o seguinte, eu já passei por isso, eu sei exatamente como você se sente. Antes de ser terapeuta, eu trabalhei numa empresa e enquanto eu fazia a minha formação de cursos terapêuticos, eu tinha que trabalhar nesse lugar. E era um lugar bem pesado, era um ambiente carregado, as pessoas eram carregadas, era muita fofoca, era muita briga, muita discussão e começava já pelas pessoas de cima, pelos chefes, pelos donos, inclusive. E longe de querer cuspir no prato que eu comi, porque foi graças a esse emprego que eu consegui juntar os recursos financeiros, ter dinheiro suficiente para fazer todos os cursos que eu queria e também para montar o meu espaço de terapia. Então, sou muito grato, mas realmente o ambiente era um pouco pesado, sim. E na época, como eu estava fazendo os cursos de terapia, eu fiz o curso de Reiki, eu fiz vários cursos que foram abrindo, expandindo um pouco a minha sensibilidade, e acabou que muitas vezes eu sentia que aquilo vinha para cima de mim, aquela energia pegava em mim. Então eu tinha que estar constantemente me protegendo. Não tinha o que eu fazer. Eu não podia fazer nenhum trabalho envolvendo o lugar porque tinha muita gente trabalhando lá, eram muitas energias diferentes e qualquer coisa que às vezes eu tentava fazer para ajudar o coletivo nessa questão energética, eu sentia que meio que se voltava contra mim. Então eu percebi que não dá para ficar mexendo numa cumbuca que não é minha. Então eu não recomendo. Se você trabalha num ambiente que tem muitas pessoas, muitas energias juntas, misturadas ali, evita ficar mexendo naquilo que não é seu. Protege você, tá? Faz alguma coisa para você, para que aquilo não te afete, mas não queira resolver o problema coletivo geral, porque é como se você desse uma paulada num vespeiro, depois você tem que aguentar, porque vem para cima de você. E se você trabalha em uma empresa grande, com muitas pessoas, a probabilidade de você encontrar um vampiro energético no seu trabalho são altas, porque existem muitas pessoas com mentalidades diferentes e sempre vai ter alguém ali que vai ficar olhando para você com outros olhos, vai acabar se tornando um vampiro energético. Nesse caso, como eu falei, não dá para fugir. Não tem como cortar muitas vezes essa relação, né? Principalmente se essa pessoa for o seu chefe, for alguém acima de você e que você precisa desse contato. Então, o ponto principal nesses casos é justamente se proteger. Eu passava muitas vezes por questões que eu sentia que aquilo estava me afetando. Eu tinha até sintomas físicos por conta daquela situação, né? Daquela questão energética toda me afetava. Então, para que você não deixe que isso te afete, eu vou te dar algumas recomendações aqui. Como eu falei, eu fiz o curso de Reiki durante esse período que eu estava trabalhando nessa empresa. Então, para me proteger, eu fiz todo santo dia autoaplicação de Reiki antes de entrar para trabalhar e logo depois que eu saía. Eu imaginava os símbolos do Reiki logo na entrada da empresa, do prédio da empresa, como se aquilo fosse me proteger, tanto para entrar como para sair. Aquilo que não era meu não ficava comigo. E foi um meio que eu desenvolvi e
Com certeza, fez toda a diferença na minha vida ali no trabalho, porque era um lugar que realmente muitas vezes afetava mesmo, mesmo com o reiki isso acabava afetando, mas numa intensidade menor. Eu também utilizava bastante cristais, por exemplo, a ametista, como pingente. E olha só para vocês terem uma noção. Eu cansei de comprar novas ametistas porque as minhas acabavam quebrando. Elas quebravam no meu corpo, estando presa no meu corpo com um colarzinho, com uma correntinha. Do nada, a pedra quebrava, ela se soltava da corrente misteriosamente e caía no chão, ou ela quebrava no meio de tão forte que era a energia do lugar, pegava na pedra. Então, outra dica que eu dou para você: se você não é reikiano, eu indico que você procure fazer um curso de reiki. Inclusive, é possível fazer curso de reiki online. Eu tenho meu curso de reiki disponível. Se você quiser, entre em contato pelas redes sociais que eu já te passo todas as informações. Ou se você também gosta de cristais, usa uma ametista aí, seja pingente ou até mesmo uma pulseira. Usa alguma pedrinha, algum cristal aí junto de você, preferencialmente a ametista. Não vai me colocar a turmalina negra numa corrente e pendurar no pescoço, pelo amor de Deus. Uma das melhores formas de proteção vai ser você trabalhar a sua espiritualidade. Ó, que fique claro, espiritualidade, não necessariamente religião. Pode ser religião? Pode, mas não precisa ser por esse caminho. Se você não é uma pessoa religiosa, você pode buscar outros métodos. Por exemplo, yoga, meditação, você pode usar o Ho Oponopono. Se você é uma pessoa mais ligada à religião, você pode usar as técnicas que você já conhece. A oração, o jorei, enfim, não tem uma regrinha, não tem receita de bolo, mas trabalhe a sua espiritualidade, porque isso vai te fortalecer e vai facilitar que você se proteja. Outra dica de ouro aqui, trabalhar com a fitoenergética. Vamos abrir um pouquinho a cabeça quando a gente fala sobre banhos de ervas, tá? Porque banho de erva não é exclusividade de religião nenhuma. Então vamos abrir um pouquinho a mente, vamos entender que as energias das plantas podem sim nos afetar beneficamente. Então vamos usar desse poder todo para que isso nos limpe, nos fortaleça e nos proteja, tá? Já existem estudos, inclusive, que provam, que mostraram que as plantas emitem um som quando elas estão com sede ou quando elas se sentem numa situação de risco, estão ameaçadas. Enfim, então as plantas também têm as suas vibrações, elas podem sim beneficiar todo mundo ali se você for uma pessoa que tem essa capacidade, essa possibilidade de utilizar essas energias, utiliza, tá? Não é tão difícil, não é tão complicado, eu vou te explicar aqui como fazer. Banho de sal grosso, pode? Pode, desde que você saiba usar, porque o sal grosso, ele vai puxar, ele vai descarregar as energias. Se você já está com energia baixa, um banho de sal grosso talvez não seja a melhor opção, porque ele pode descarregar ainda mais. E se você usa com muita frequência, aí piorou, porque você desalinha todos os seus chakras, tá? Então a intenção é proteger, limpar, dar uma energizada. Você pode utilizar algumas ervas que são mais específicas para esses fins. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Espada de São Jorge, ótima para proteção. Se você conhece o tapete de Oxalá, ou também chamado boldo da terra, é um ótimo também, uma ótima opção para você utilizar nos seus banhos. Você pode utilizar arruda, você pode utilizar guiné, sempre usando as ervas certas para cada finalidade. Se você precisa se energizar, alecrim, folha de louro são ervas mais energizantes. Sempre colocando 3 ou 7, seja galinhos, né? Então 3 ou 7 galhos de arruda, 3 ou 7 galhos de alecrim. No caso da espada, você pode pegar uma espada de São Jorge grande e cortar em 3 ou 7 pedacinhos, mas sempre nesses números, 3 ou 7. Tem outras duas ervas também que são muito boas e são fáceis de achar: quebra-demanda e lavanda. Pode utilizar essas duas também. Como que faz o banho? Talvez você não saiba. Pega uma panela, coloca uma quantidade razoável de água, coloca esses 3 galinhos ou 7 galinhos da erva que você escolheu e leva para o fogo. Deixa ali só o suficiente para dar uma aquecida na água, para ela ficar uma temperatura boa suficiente para que você coloque no seu corpo, que você jogue no seu corpo. Deixa até esquentar um pouquinho mais. Por quê? Você vai tampar depois que você desliga o fogo, deixa abafando para dar uma energizada ali na água, para ficar absorvendo bem
as propriedades da erva. Abafou, deixa uns minutinhos tampado, depois você destampa, toma o seu banho normal, no final você desliga o chuveiro e joga essa água do pescoço para baixo, tá? Nunca jogue na cabeça, nunca jogue no coronário, porque isso pode desequilibrar esse chakra. Jogou essa água em você? Pronto, tá feito. Se você quiser, usa da sua crença. Se você quiser fazer uma oração durante o processo de jogar a água do banho em cima do seu corpo, pode fazer. Mentaliza coisa boa, mentaliza proteção. A melhor magia, o melhor trabalho de magia que você pode fazer é um pensamento bem focado, bem direcionado. Então, foca em coisas boas enquanto você joga essa água energizada em cima de você. Então, se você já identificou que tem um El-Chi, o vampiro da energia lá do Jack Chan, na sua vida que está te sugando e você precisa de ajuda para se libertar disso, ou você está precisando de uma limpeza de radiestesia, mesa radiônica, ou até mesmo quer aprender o Reiki para você aplicar na sua vida, me procura nas redes sociais, @Guilherme Pioto, a gente vai conversar sobre o seu caso, vou te ajudar dentro das possibilidades, me conta o que está acontecendo e eu vou te dar as orientações certinhas. Então, se você gostou desse podcast, não esquece de mandar para algum amigo, para algum conhecido, alguém que está precisando para se libertar da mira de algum Drácula da energia. Então, a gente se encontra no próximo episódio para colocar a terapia em dia. Até lá!